sabia que existe uma Mulan brasileira? Mulan foi uma princesa da Disney baseada em um conto chinês e que ficou muito famosa na minha infância, pelo menos era uma das minhas favoritas. Maria Quitéria nasceu em Feira de Santana, na Bahia, em 1792. E ela era uma garota relativamente normal. Se você considera normal uma garota saber caçar, atirar e se esconder na mata para fugir de uma madrasta malvada. Em 1822, o Brasil começa seu processo de independência, mas Portugal não estava muito feliz com isso e não queria reconhecer. Por isso, na Bahia, aconteceram muitos confrontos entre baianos, brasileiros que nasceram aqui, e descendentes de portugueses ou até mesmo portugueses que moravam aqui. A história de Maria Quitéria começa quando um recrutador bate na casa do pai dela e fala: a gente precisa de homens. A guerra vai estourar e a gente precisa do máximo possível porque o nosso contingente não está o suficiente. E você tem escravos, então você poderia dar alguns escravos para lutarem nessa guerra. O pai da Maria Quitéria não concorda, mas ela estava na sala ouvindo tudo. E ela, como Mulan fez, levantou a mão e falou: eu vou, mas o pai dela não deixou. Então, na manhã seguinte, ela se veste com a roupa do seu cunhado e, acompanhada da sua irmã, ela vai até o centro de recrutamento e se alista como soldado guerreiros. Não muito tempo depois, ela é descoberta e o próprio pai vai lá buscar ela, mas o general que estava no comando daquela operação não deixa ela ir para casa e fala que eles precisam muito dela e de pessoas como ela para vencer aquela guerra. Ela lutou em 3 batalhas e foi vitoriosa em todas elas, incluindo a última. Foi ela quem literalmente pegou a frente de tudo e guiou os soldados. Na volta para casa, ela é chamada pelo imperador e recebe uma honraria. Mas a propósito, como a população recebe uma mulher soldado? Em 1829, o jornal O Astro Mineiro faz uma reportagem sobre Maria Quitéria, exaltando os seus feitos de batalha e dizendo que o brasileiro também sabia lutar e defender sua mãe pátria. Nas reportagem, que vai aparecer para vocês aí na tela, eles dizem assim: contudo, além de muitos lances espantosos, ainda hoje conservamos a ilustre Maria Quitéria. No final, a reportagem faz uma propaganda bem iluminista usando a imagem dela, falando que: viva, pois, nossa Constituição e morra o infame governo absoluto. A imagem dela é mobilizada naquele momento para acender no brasileiro um sentimento de nacionalidade. Usando Maria Quitéria, eles esperavam que o brasileiro começasse a perceber: nossa, eu tenho uma pátria e essa pátria é o Brasil e nós temos um imperador e eu preciso morrer para defendê-lo. Beleza, a guerra já passou, o Brasil se tornou independente e agora a gente está na era Vargas. Em 1953, o jornal Diário de Notícias lança a manchete: Maria Quitéria agora é parte do quadro dos patronos brasileiros. Inclusive, ela vai ser muitas vezes comparada a Duque de Caxias, que era o suprassumo dos patronos brasileiros. Essa homenagem, ela não é à toa. Ela faz parte de um movimento político, tanto da parte de Vargas quanto da parte do Exército. Vamos lá. 1953 está muito perto de 1964, que é quando acontece o golpe militar. Vargas, no começo do seu mandato, aprova o serviço militar obrigatório e as pessoas não estavam nada felizes com isso. Essa medida não foi nem um pouco aceita pela população civil, que não estava muito interessada a se alistar no exército para trabalhar pra caramba, ganhar um salário miserável e não ter nenhum reconhecimento como praça. Então, eles mobilizam Maria Quitéria, uma jovem mulher que se alistou voluntariamente e combateu para a independência do Brasil, em nome do patriotismo. E a partir de monumentos e condecorações que o Vargas criou, ele esperava que o exército olhasse com mais carinho para ele de novo e desistisse de se tornar uma oposição. Então, através de manchetes de jornais, através da divulgação dessa informação, o exército buscava dizer: mulheres, vocês precisam amar o seu país acima do seu marido, mas assim que a guerra acabar, vocês voltem para ele, porque o lugar de vocês é junto da sua família. E é assim que vocês vão manter o país lindo e maravilhoso, no mais puro equilíbrio, estando dentro de casa, como mães e esposas. Então, a gente já falou sobre 2 formas como a Maria Quitéria foi usada como símbolo nacional. Primeiro, muito perto
da Guerra de Independência da Bahia como um símbolo de patriotismo. E depois, na Era Vargas, também como um símbolo de patriotismo, mas também como um ideal feminino. Agora, como que Maria Quitéria é mobilizada hoje? Bom, não é muito comum ver ela sendo citada em movimentos feministas, mas na Bahia existe o grupo de apoio para mulheres homo e bissexuais Maria Quitéria, que busca uma forma de associar a imagem de Maria Quitéria associada à necessidade dela se vestir de um homem para ganhar respeito. Durante um debate numa escola de São Paulo sobre a imagem de Maria Quitéria e sobre o respeito às mulheres, as meninas majoritariamente falaram que ela era uma mulher forte e independente, e que o fato dela ter ido para a guerra mesmo não podendo mostra o quanto ela era determinada e o quanto que ela tinha força de vontade. Bom, isso nada mais são do que imagens sobre Maria Quitéria. Hoje, Maria Quitéria é usada como um exemplo de determinação feminina e da força que a mulher pode ter. Mas você percebe que nem sempre foi assim? Bem, o que a gente está estudando aqui é como a imagem de uma figura nacional pode ser utilizada dentro de diversos discursos. O que mobilizou a Maria Quitéria para entrar em um batalhão e lutar contra os portugueses, a gente não tem como ter certeza, porque ninguém perguntou isso para ela, e se perguntou, pode ter sido modificado em prol de um discurso. Esse é um problema que a gente encontra em diversas figuras nacionais, e a gente precisa aprender a trabalhar com isso dentro da história, e saber que uma imagem, uma figura, um símbolo nacional não significa que aquilo é 100% da pessoa. As intenções pessoais são muito difíceis de serem mapeadas na história, e principalmente se tratando de uma mulher analfabeta que não deixou nenhum material escrito por ela mesma discutível, é muito mais difícil. Por isso, quando a gente estuda Maria Quitéria, a gente precisa ter certeza de que estamos estudando símbolos que têm influência direta do tempo em que ele é retratado. Então, gente, esse é o nosso vídeo, espero que tenham gostado. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre Maria Quitéria, eu recomendo que vocês pesquisem, porque ela é demais.